Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com. Eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Bom, mas antes de começar aqui, já peço desculpa pela cara amassada, o cabelo meio bagunçado. É que são 4h20, 4h30 da manhã mais ou menos. Eu acabei agora de ler o balanço patrimonial do Vasco de 2019. Resolvi fazer esse vídeo aqui de uma vez, porque tá tudo fresco na minha cabeça. É mais fácil eu produzir o vídeo para vocês, apesar da cara não estar muito boa. Inclusive, acabei de fazer uma matéria lá pro Lance também, falando sobre o balanço financeiro. Não sou da área da economia, não é a minha especialidade, mas algumas coisas são bem claras ali. Não vou fazer uma análise do balanço financeiro do clube. O que eu vou trazer são algumas informações do balanço, informações que são claras ali. Inclusive, o balanço muito bem feito, vale a pena. Quem quiser dar uma olhada, se aprofundar um pouquinho mais, vou até aproveitar, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada. O Vasco anunciou nessa quinta-feira o seu balanço, divulgou, na verdade, o seu balanço para todo mundo. Os sócios, inclusive, receberam antes por e-mail. E o clube teve ali um déficit de 5 milhões na temporada, ou seja, gastou 5 milhões a mais do que entrou no clube. A diferença entre o dinheiro que entrou no clube e o dinheiro que saiu do clube foi de 5 milhões negativos. E o Vasco gerou uma dívida ali, aumentou a sua dívida em 37 milhões. Se não me engano, está em 680 milhões a dívida total, a dívida líquida do Vasco. Por que aumentou 37 se o clube teve um déficit só de 5? Porque o Vasco fez empréstimos também para cobrir folha salarial, fez algumas antecipações de verbas. Então o Vasco teve um prejuízo aí maior, ou vai ter mais lá na frente quando tiver que pagar essas dívidas. Então aumentou em 37 milhões a dívida e operou com 5 milhões negativo. Por que operou em 5 milhões negativo? Sendo que era previsto, na verdade, pelo balanço, pelo orçamento anunciado para 2019, um superávit de 72 milhões. O Vasco, por exemplo, não vendeu nenhum jogador em 2019. Isso é o que pesou mais, porque é uma fonte de receita alta quando você consegue uma boa venda. O Vasco vendeu recentemente, por exemplo, Douglas Luiz e o Paulinho com valores muito altos, as maiores vendas da história do clube em valor bruto. A gente tem que fazer, claro, a conversão ali da época do Edmundo, mas enfim, no valor bruto, ou independente de ser a maior da história ou as maiores da história, certamente foram as maiores dos últimos anos. Foi o que salvou o Vasco nas últimas temporadas financeiramente. Douglas Luiz e o Paulinho. O Vasco não conseguiu nenhuma venda desse tipo em 2019 e esperava fazer uma venda de 30 milhões. Então você tem aí basicamente o que o Vasco aumentou a sua dívida só nessa falta de venda de atletas em 2019. O que não quer dizer que o Vasco não tenha perdido ao menos parte de seus jogadores. Uma das coisas que o Vasco costuma divulgar no balanço, e não é a primeira vez que faz isso, é o percentual que o clube é dono de cada jogador. Deixa eu reformular essa frase. O percentual dos direitos econômicos que pertencem ao Vasco de cada jogador que está no clube. O que é direito econômico? Direito econômico, se a gente for pensar antigamente, era o famoso passe. Quando a gente fala da venda de algum jogador, a gente está falando da venda dos direitos econômicos. A gente tem também os direitos federativos, que é diferente. Por exemplo, quando um clube vende um jogador, você está vendendo direito econômico. Quando um clube empresta um jogador, você está cedendo os direitos federativos. Ou seja, você está cedendo o direito do outro clube utilizar o atleta. No outro caso, você vende o atleta como se fosse realmente um produto. Você vende aquele jogador que vale X de acordo com o mercado. Então o Vasco detém os direitos federativos de todos os jogadores que jogam com ele, mas os direitos econômicos muitas vezes pertencem a outras pessoas ou parte dele. Nos últimos anos, se não me engano, foi no ano passado, a FIFA determinou que empresas e pessoas, terceiros na verdade, como eles citam, não podem mais ser donos de percentual de passe. A gente falava muito antigamente em empresário sendo dono de parte dos direitos de jogadores. Isso não é mais permitido. Só clube e o próprio jogador podem ser donos de parte dos seus passes, dos seus direitos econômicos. E o Vasco tem percentual de alguns jogadores. Alguns são 100% e outros um pouco menos.
E o Vasco tinha 100%, por exemplo, do Thales Magno, do Caio Magno, do Gabriel Peck e do Miranda. E todos esses jogadores renovaram no ano passado, tendo uma redução desse percentual. O que isso significa na forma prática para o Vasco? O Vasco não tinha, o Vasco com a necessidade muito grande de fazer caixa, de segurar o dinheiro, evitar gastar com coisas que não estavam previstas no orçamento, o Vasco, na hora de barganhar com esses jogadores para renovar o contrato, deu a eles parte dos seus direitos econômicos. Então, se o Vasco tinha 100% do Thales Magno, agora tem 85%. Na prática, isso significa que quando o Vasco vender o Thales Magno, que é algo que muita gente espera já há algum tempo, já esperava até no fim da temporada, ele sofreu uma lesão, começou a temporada, estava bem, sentiu uma nova lesão, não, na verdade ele fraturou ali o dedinho, o quinto metatarso, e ficou de fora. E com essa pandemia agora muda completamente o panorama do mercado do futebol, que inclusive está parado, já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Mas enfim, a questão é que o Vasco perdeu então 15% do Thales Magno, perdeu 15% do Caio Magno, perdeu 10% do Gabriel Peck, 5% do Miranda e 10% do Vinícius. No caso do Thales, do Caio, do Gabriel Peck e do Miranda, o Vasco tinha 100%. Se a gente for imaginar aqui uma venda do Thales Magno, por exemplo, de 100 milhões, chutando um valor só para facilitar a conta aqui, tem que fazer conta 4h30 da manhã também já é demais. Mas 100 milhões, o Vasco cedeu então 15 milhões ao Thales Magno, que vão direto para ele. Isso não é a primeira vez que acontece, o Vasco já havia feito isso, se eu não me engano, com o Paulinho, o Vasco já havia perdido algum percentual, inclusive o Paulinho, que continua tendo parte dos direitos econômicos presos ao Vasco, o Vasco tem 10%, perdão, assim como o Vasco tem 40% do Luan e, se eu não me engano, 15% do Matheus Vital. Então, assim, o Vasco tem ainda algumas vendas, perdão mais uma vez. Então o Vasco tem algumas partes ainda de alguns jogadores que não estão mais no clube, mas perdeu alguma parte de alguns jogadores que estão no clube. No momento atual do Vasco, era necessário. O Vasco corria o risco, por exemplo, de perder esses jogadores sem ter uma renovação. O Thales Magno, principalmente, que estava muito próximo do fim do contrato e era um jogador já assediado por outros clubes. O Vasco renovou com ele até 2022, renovou o Caio Magno também até 2022, o Gabriel Peck até 2024, o do Miranda, que se eu não me engano é mais curto, é só até o final de 2021, mas o Vinícius também até 2024, e o Vinícius desses 5 que eu citei é o que tem o menor percentual pertencendo ao Vasco. Ele chegou ao Vasco já com 50%, porque ele é cria do Madureira, na verdade. Eu já fiz um vídeo aqui falando do Vinícius, inclusive antes dele estrear nos profissionais, sob o comando do Luxemburgo, ainda no ano passado. Eu elogiava bastante ele, era um jogador que já me chamava a atenção, e eu cheguei a citar isso. Que ele veio primeiro como empréstimo para o Vasco, e o Vasco comprou parte dos direitos econômicos que pertenciam ao Madureira. Agora o Madureira tem uma parte, o Vasco tem 40% do passe do Vinícius, dos direitos econômicos, na verdade, e o jogador ficou com 10% agora desse percentual também. Então o Vasco teve que fazer essas movimentações para conseguir a renovação de contrato com esses atletas. Claro que não deixa de ser uma perda. Amanhã o Vasco negociando esses jogadores, e o Vasco vai precisar negociar esses jogadores, porque se já era uma dependência em 2019, em 2020, com tudo que está acontecendo, é mais ainda. O Vasco precisa cobrir esses buracos que tem dentro do seu orçamento, que inclusive vem subindo. Subiu, como eu disse aqui, a dívida na última temporada, aumentou em 37 milhões, não era algo previsto. Pelo contrário, o Vasco esperava reduzir a dívida e não conseguiu, muito por conta de não ter feito uma venda. Então, alguns dos nomes podem ser desses jogadores. Na prática, a gente vê, igual eu falei aqui, do Thales saindo a 100 milhões e o Vasco perdendo 15, mas a verdade é que se não faz isso, poderia sair de graça. Então, é a situação complicada que o clube se encontra. Enquanto não tiver uma organização financeira, o Vasco fica à mercê disso. O Vasco poderia, por exemplo, tendo dinheiro em caixa, poderia ter pago luva para esses atletas bem menores, com valores bem inferiores, por exemplo, a esses 15 milhões
que eu citei, uma luva de 1 milhão, não sei, enfim, ter negociado de uma melhor maneira com esses atletas e empresários para manter os 100% ou perder menos. Perdeu 15% do Tales, poderia ter perdido talvez 10%, como perdeu do PEC. Enfim, mas são situações em que o Vasco se coloca, infelizmente, exatamente por conta dessa questão financeira. Então, é uma das coisas que o clube não havia divulgado em 2019, quando fez a renovação de contrato, e que estava nesse balanço. E como citei aqui, mantém o percentual de alguns jogadores como Paulinho, Luan e Matheus Vital. Mas o clube só recebe assim que alguém comprar. O Paulinho, a gente ainda tem esperança, jogador muito jovem. O Matheus Vital chegou a receber proposta na temporada passada para ir para Roma e não saiu. O Luan é um jogador que acabou perdendo um pouco de mercado quando foi para o Palmeiras, é muitas vezes reserva. Não sei se o Vasco vai conseguir reaver, fazer um caixa ainda com ele em breve. Talvez seja até mais fácil o Vasco comprar mais alguma parte do Palmeiras e reativar e trazer ele de volta para São Januário. Enfim, mas aí é só palpite. Não tem nada de informação nisso, tá? Antes que alguém coloque que o Luan pode ir para o Vasco, não é nada disso. Que o Vasco tem 40% do Luan, é um percentual muito alto. Pode ser que seja no futuro uma arma do Vasco para retornar com ele. Mas é isso, galera. Vale vocês darem uma olhadinha depois aqui no balanço financeiro do clube. Vou deixar o link também para a matéria que eu fiz, tem alguns dados interessantes. Essa própria lista dos jogadores, do percentual de cada um, tá lá na matéria. Eu vou fazer uma coluna mais tarde também falando sobre o Bruno César, possível que eu faça um vídeo também falando sobre isso, mas agora eu preciso dar uma descansada também, deve ser quase 5 horas da manhã, mas eu agradeço você pela paciência de me assistir essa hora. Peço mais uma vez desculpa pela essa cara de cansado que eu tô. Não deixa de se inscrever no canal, deixe seu like também, deixe seu comentário, o que você achou dessa perda. Você acha que o Vasco conseguia, era possível o Vasco manter um percentual maior desses jogadores? Você acha que a perda vai ser muito grande lá na frente? É isso. Saudações e até a próxima.